de pomba, verso 11 completa. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Agora é o pai. O pai que testemunha acerca do filho. E ele diz duas coisas maravilhosas, amados, acerca de Jesus. Primeiro, tu és o meu filho amado. Há entre o pai e o filho um amor eterno. Veja que filho aí é também com letra maiúscula. Filho, para Jesus só cabe com F maiúsculo. Ele é o filho gerado na eternidade, o unigênito. Expressão unigênito é porque ele existe desde a eternidade e foi gerado no próprio Deus. Há uma relação de amor entre o pai e o filho. O pai ama o filho e quer deixar claro para todo mundo esse amor dele pelo seu filho. Aquele homem que está ali sendo batizado por João não é o maior psicólogo do mundo, não é um mestre, um rabino apenas, não é apenas um profeta que mais uma vez surgiu para trazer uma mensagem, não é um sacerdote, não é simplesmente um homem que abalou o mundo, que mudou a história, que ensinou coisas maravilhosas. Não! Ele é o filho amado de Deus. Ele é o filho amado de Deus. E para a gente não ter dúvida, ele diz assim: em ti eu me comprazo. A gente não usa muito essa expressão comprazo no nosso vocabulário, né? Mas é o mesmo que dizer assim: em ti eu tenho prazer. É como se o pai estivesse dizendo para nós, através do testemunho dos apóstolos, o seguinte: agora eu aprovo a tua missão enquanto filho de salvar pecadores. Eu aceito todos aqueles que estiverem em ti. Deus só tem prazer em nós se nós estamos cobertos pelo Filho. Fora do Filho, tudo que nós podemos conhecer sobre Deus é ira, juízo e condenação. Mas no Filho, Deus tem prazer em nós, porque Ele tem prazer no Filho, e prazer em todos aqueles que estão protegidos pela retidão, pelos méritos, pela justiça, pelo amor, pelo perdão do Filho. Em ti, quem está vestido em ti, eu me comprazo. Eu me comprazo. Nesse texto, nós temos as três pessoas da Trindade. O Filho está no Jordão, o Espírito desce sobre a forma de pomba, e o Pai fala do céu. A Trindade está envolvida pessoalmente na obra da nossa salvação. Preste atenção numa coisa: por muito tempo, a igreja teve que lutar contra visões erradas acerca da Trindade. Você nunca vai encontrar na Bíblia inteira a palavra Trindade. Não adianta procurar, que ela não está na Bíblia. Essa é uma doutrina que a gente extrai por evidências. A maior de todas as evidências da Bíblia da Trindade está no batismo de Jesus. Sabe que por muito tempo a igreja teve que rebater a heresia que dizia assim: a Trindade significa que Deus de vez em quando é o Pai, e Ele aparece como Pai. Aí quando Ele tem que ser o Filho, Ele vai lá atrás, na coxia, muda de roupa e vira o Filho.
Depois de um tempo ele vai lá, muda de roupa de novo e vira o espírito. Essa doutrina herética foi conhecida como sabelianismo. E você sabe que tem muita gente na cristandade que imagina que é isso que a Bíblia ensina sobre a Trindade. Mas esse texto desbanca completamente essa visão. Sabe por quê? Porque no batismo de Jesus, as três pessoas estão simultaneamente presentes. O Filho encarnado, o Espírito descendo sob a forma de pomba e o Pai falando dos céus. Aí eu lhe pergunto, quantos deuses temos nesse texto? Um só. Um só. Mas quantas pessoas existem aqui? 3. E não tente entender isso. Deus é um só, mas ele coexiste eternamente em 3 pessoas diferentes. De maneira que a gente não tem na Bíblia 3 deuses. A gente tem na Bíblia um único Deus. Mas nesse Deus existem 3 pessoas distintas. Agostinho disse uma coisa surpreendente sobre a Trindade. Quem não crê nela, perde a salvação. E quem tenta entendê-la, perde a razão. Não tente entendê-la. Isso é um mistério. Mas é esse Deus trino que testemunha acerca do Filho nesse texto. Deixa eu aplicar tudo isso para nós, amados, de 3 maneiras diferentes. Que Deus nos ajude, como igreja, a sempre testemunhar na direção de Jesus. Que a gente seja como João Batista. Ele é muito mais poderoso do que nós. Nós não somos dignos nem de desatar-lhes as correias da sandália. Que tudo que a gente faça, as palavras, as atitudes, o nosso proceder, sejam sempre, amados, usados para glorificar o Senhor Jesus. Nós somos corpo de Cristo, a igreja é corpo de Cristo. O testemunho vivo de quem Ele é. Sabe qual é o maior medo às vezes, amados? É que eu não seja alguém que testemunhe de maneira honrosa o nome do Senhor Jesus. E eu peço perdão a Ele se tenho feito isso em minha vida. Que a gente não cometa o erro que foi muito bem ilustrado naquele episódio envolvendo o bêbado. Eu li isso há muito tempo e lembrei, quando preparava esse sermão. Disse que um bêbado entrou na igreja e o pastor estava falando de um CD. E que vai ter o CD, e que o CD vai ser vendido, e o CD, e o CD, e o CD. E ele ficou algum tempo, alguns minutos falando do CD. E o bêbado ficou tão chateado com aquilo, que se levantou e disse assim: pastor, para de falar do CD e fala de Jesus. Aí o nome do artigo era assim: ouça a voz do bêbado. Que Deus nos impeça de precisarmos ouvir a voz do bêbado. A gente foi chamado para testemunhar acerca de Jesus. Nosso testemunho deve sempre apontar na direção dele. Segunda aplicação, para aqueles que nos visitam. O que você pensa acerca de Jesus? Essa é a pergunta que vai definir o estado eterno da tua alma. E olha, não tem meio termo aqui. Ou a gente concorda com o testemunho da palavra de Deus e do próprio Deus acerca do Filho, ou a gente despreza isso. E eu vou colocar você numa encruzilhada essa noite. Você não entrou aqui essa noite à toa. Deus não te trouxe aqui sem propósito. Mas para que de uma vez por todas você saiba que Jesus é o Filho de Deus. Ele batiza com o Espírito Santo, mas batiza também com fogo.
É hora de você buscar arrependimento, crer nele e entregar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus. Amado, ele se identifica com pecadores. Ele se importa com a sua vida, se compadece de você. Mas ele não abre mão que você tem que se render, submeter-se ao testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Olha, tem muita gente enganada nesse ponto. Deus não nos vai salvar da maneira que nos agrade. Ele vai nos salvar da maneira que Ele estabeleceu. E Ele salva pecadores pelo seu Filho amado. É nele que pecadores podem ser abençoados, protegidos, perdoados e redimidos. Portanto, a você, eu pergunto mais uma vez: até quando você vai ignorar o testemunho da Bíblia acerca de Jesus? Até quando você vai ignorar que a sua vida não está segura fora de Cristo? Terceira aplicação: chama todos aqueles que creem no testemunho da palavra acerca de Jesus, que creem que Jesus é o Filho amado de Deus em quem o Pai se compraz, que creem que Ele é o cumprimento de tudo que o Velho Testamento nos ensina, que comam do pão, bebam do cálice, junto com a igreja essa noite. Se você já tem o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, já deu pública a profissão de fé disso através do batismo, em memória dele, comamos juntos do pão e bebamos do cálice diante do Senhor. Eu quero convidar os irmãos, o louvor, eles estarão cantando conosco.